A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quinta-feira, 5 de outubro de 2023, tem como título O Plano Redentor de Deus como atividade executada por meio de Jesus Cristo. O texto bíblico temos 3 hoje. O primeiro se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Gálatas, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Queridos, todo mundo precisa de redenção. Nossa condição natural era caracterizada por culpa, pois como está escrito, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A redenção de Cristo nos libertou dessa culpa, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Os privilégios de redenção, queridos, incluem aí vida eterna, perdão dos pecados, justiça, liberdade da maldição do pecado, adoção à família de Deus, libertação da escravidão do pecado, paz com Deus e a habitação do Espírito Santo na vida do cristão. Ser redimido, então, queridos, é ser perdoado, santo, justificado, abençoado, livre, adotado e reconciliado. A palavra redimir significa comprar os direitos. O termo era usado especificamente em referência à compra da liberdade de um escravo. A aplicação desse termo à morte de Cristo na cruz é bem notável. Se somos redimidos, então a nossa condição anterior era uma de escravidão. Então Deus comprou a nossa liberdade. E não somos mais escravos do pecado ou da lei do Velho Testamento. Esse uso metafórico de redenção, queridos, é um ensinamento da Bíblia Sagrada, principalmente aí na carta de Paulo aos Gálatas. Relacionada aí ao conceito cristão de redenção, queridos, é a palavra resgate. Jesus pagou o preço da nossa libertação do pecado. Então a sua morte foi uma troca por nossa vida. Na verdade, a Bíblia deixa bem claro que redenção só é possível pelo sangue. As ruas do céu, queridos, vão estar cheias de antigos prisioneiros, que não por nenhum mérito próprio encontram-se aí perdoados e livres. Os escravos do pecado se tornam santos. Não é de se estranhar que eles cantam uma nova canção, uma canção de louvor ao Redentor que foi morto, conforme está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Nós éramos escravos do pecado, condenados à separação eterna de Deus. Mas Jesus pagou o preço para nos redimir, resultando em nossa liberdade da escravidão do pecado e nosso resgate das consequências eternas do pecado. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira a todos.